Olá! Hoje, como última aula nossa, eu preparei uma correção de alguma das atividades que a gente viu, né, neste semestre. Nós estávamos trabalhando aquele estudo de caso chamado clínica, onde a gente fez algumas atividades de diagramas e assim por diante. Então, eu resolvi fazer essa parte dessa aula que já serve para a gente rever, né, esses diagramas, essas coisas que a gente viu sobre esse caso de clínica e a gente poder estar estudando, né, para a nossa prova P2. Então, o nosso estudo de caso, né, era de uma clínica médica chamada Saúde que queria controlar a sua parte financeira. Então, atualmente, pacientes são alocados aos diferentes médicos da clínica, né? Então, a clínica tem vários médicos e quando o paciente é cadastrado, ele é alocado a um determinado médico ou médicos, né? Dependendo das especialidades que ele vai. E eles podem, né? Esses pacientes estar vinculados até a diferentes convênios médicos que são atendidos por essa clínica. As consultas são marcadas de forma particular, né? Ou então por convênio. E para as consultas particulares, o pagamento é feito de imediato, né? Quer dizer, na hora da consulta, a pessoa já paga em dinheiro, então paga em cartão de débito ou crédito. E as consultas que foram feitas por convênios, então na hora são gerados pedidos de autorização, que são enviados para esses convênios, para o recebimento futuro do pagamento dessas consultas. Então, isso aqui era o estudo de caso que eu passei para vocês lá para trás, e foi em cima dele que a gente foi fazendo algumas coisas, né? Nós fizemos, então, ainda na primeira parte, né, antes da P1, a gente já tinha feito este diagrama de classes, né, onde era visualizado, né, o nosso modelo de domínio que a gente tinha estudado. Então, foram relacionados aqui as classes, né, com os seus relacionamentos, de acordo com o nosso estudo de caso. Então, nós tínhamos aqui o convênio médico, né, que ele pode ter nenhum ou vários pacientes lá na clínica. Um paciente, ele pode estar, então, vinculado, né, a um determinado médico, e o paciente pode fazer consultas com esse médico. A consulta, então, ela pode ser do tipo particular ou conveniada. Então, se ela for particular, pode ter um pagamento, né, um ou mais pagamentos que são feitos com cartões de crédito ou débito. E as consultas que são conveniadas dão origem a pedidos de autorização, né, que são enviados, né, para convênios médicos, que são de responsabilidade de convênios médicos, e esses convênios médicos, né, a partir do pedido de autorização, realizam também pagamentos, tá? Então, de todo jeito, vem pagamentos para cá. Então, aqui a gente descrevia nesse diagrama de classes, né, aquele modelo, né, aquele estudo de caso clínica que a gente tinha estudado inicialmente. Então, isso aqui a gente já tinha até comentado, eu já tinha deixado até para ser usado na P1. Mas eu tô colocando aqui de novo, né, porque a partir dele a gente tem outros diagramas para frente. Um outro que a gente tinha visto também, né, então a gente vai falar mais para frente. Aqui, continuando nesse diagrama de classes, eu tinha colocado, né, os relacionamentos que existiam lá atrás. Então, um paciente pode ou não ter N convênios médicos. Um convênio médico pode ter cadastrado na clínica nenhum ou mais pacientes. Um paciente é vinculado a um ou mais médicos na clínica. Um médico pode ter nenhum ou vários pacientes. Uma consulta é para um paciente, sempre para um, né? Um paciente pode fazer uma ou várias consultas. Um médico pode fazer uma ou mais consultas. Uma consulta é feita por um médico. Uma consulta pode ser do tipo conveniada ou particular. Uma consulta conveniada é de responsabilidade de um convênio médico. O convênio médico pode ser responsável, então, por várias consultas conveniadas nessa clínica. Uma consulta conveniada dá origem, então, a um pedido de autorização, que é enviado ao convênio. Um pedido de autorização gera um pagamento para essa clínica. E uma consulta particular tem um pagamento, que pode ser dinheiro, cartão, né, do tipo crédito ou débito. Então, isso daqui foi o que a gente levantou a partir daquele diagrama que foi passado aí atrás, tá? Então, por aqueles
aqueles relacionamentos, a gente descreveu tudo isso aqui, né? Que é o que a gente tinha levantado, né? A partir do modelo que a gente estudou. Foi feito também, né, na primeira etapa, né, o diagrama de casos de uso, onde a gente descrevia, né, todas as funcionalidades e mostrava os seus atores e os seus relacionamentos. Então, nós tínhamos colocado que para este estudo de caso clínica, nós tínhamos 3, né, atores. Então, a clínica, propriamente dita, né, que seria a clínica, seriam as pessoas que trabalham dentro dessa clínica, né, e dependendo do que está fazendo aqui, pode ser um recepcionista, alguém da administração, alguém do financeiro, mas a gente coloca o ator clínica, tá, para descrever que é esse ator. Temos o paciente, né, que é a pessoa que quer efetuar uma consulta, e médico, o ator médico que trabalha dentro dessa clínica. E aqui nós tínhamos as diferentes funcionalidades que iriam existir. Então, cada um desses atores aqui, ele interage com o sistema, né, a partir de uma dessas funcionalidades. Então, nós vimos aqui que o paciente, né, ele marcaria, a única coisa que ele faz aqui no sistema é poder marcar a consulta de forma online, tá? E o médico era o ator, que também só tinha uma funcionalidade, que seria executar a consulta, realizar a consulta. Ou seja, durante o tempo da consulta, ele estaria no sistema colocando dados daquela consulta, daquele paciente, assim por diante. As demais funcionalidades, todas eram exclusivas do ator clínica, né? Então, o ator clínica, ele também podia marcar uma consulta, né? Ou seja, o paciente poderia estar entrando em contato por e-mail, telefone, sei lá, mas a clínica iria entrar no sistema para marcar, né? Agendar essa consulta. E ela poderia, por exemplo, também estar estendendo, né? Alguma coisa, se fosse o caso, de manter paciente. Ou seja, por exemplo, esse paciente é novo, é a primeira vez que ele vai fazer uma consulta, então, à medida que vai ser marcada uma consulta, a clínica já aproveita e faz o cadastro desse paciente. Ou se ele já é paciente, ele pode estar fazendo uma atualização de telefone, endereço e outras coisas mais, tá? Então, pode, né, por isso que a gente tá com um stand aqui, eventualmente, se necessário, fazer alguma coisa no manter paciente. Aqui no manter paciente também, que é algo, né, que é uma funcionalidade da clínica, ela também pode estender o manter vínculo com o médico, ou seja, quando é a primeira vez, né, que está sendo cadastrado, então o cliente, o paciente, ou então por alguma atualização, pode estar sendo vinculado um ou mais médicos para esse paciente, dependendo da especialidade que ele usa na clínica. A clínica também pode fazer a parte de manter médico, ou seja, ela faz todo o CRUD, né, dos médicos, né? Faz a parte do manter também dos convênios médicos que trabalham com essa clínica. Ela emite cobranças de transação, ela confirma a presença na hora da consulta, né, que o paciente chega para se consultar, ela entra no sistema e faz a confirmação de que o cliente chegou, né, e ao mesmo tempo, se esse cliente for conveniado, é emitido um pedido de autorização. Por isso também é que ele está com o extend aqui, né, ou seja, eventualmente pode ser feito isso daí. A clínica também recebe pagamentos, né, que pode ser de forma particular ou de forma conveniada, então os dois também ficaram como extend, porque é um ou outro que vai acontecer, tá? E faltaria aqui, então, manter vínculo com o médico direto, né, que ele poderia estar fazendo também só com esse caso de uso. Então, aqui teríamos todas as funcionalidades que esse sistema deveria ter, né, para realizar o que foi sugerido para esse estudo de caso. Bom, aqui a gente colocou então quais são os atores, né? São aqueles que interagem com o sistema. Então, seria a clínica, que poderia ser um recepcionista, administração, financeiro, sei lá, né? O paciente e o médico. Aqui a gente até colocou uma observação que o convênio médico não é um ator, porque ele não realiza nenhuma interação com o sistema da clínica. Se ele fizesse alguma interação, né, se ele realmente entrasse no sistema da clínica para fazer alguma coisa, né, interagisse com o sistema, ele poderia ser um ator. Mas como não é, né, ele não interage, a gente teria apenas esses 3 atores.
bom? Aqui os casos de uso que estão relacionados lá atrás, foram descritos todos aqui, né? Então, temos o ator clínica, que mantém o convênio médico. Então, sempre que a gente usa o termo manter, significa que são as operações de CRUD, tá? Ou seja, o inserir, atualizar, pesquisar, excluir. Em vez de a gente criar uma elipse para cada um desses quatro, a gente mantém o termo manter alguma coisa, que a gente já significa que a gente tem essas quatro operações lá dentro, tá bom? Temos então o manter paciente também, então também a mesma ideia do CRUD, e excepcionalmente, né, ou seja, não estende, pode realizar o caso de uso manter vínculo com o médico, se for necessário inserir ou atualizar o mesmo, né, esse médico, durante a manutenção do paciente. Só não pode ocorrer essa extensão se a gente tiver num CRUD fazendo pesquisa para o paciente. Então, pesquisa para o paciente é apenas para buscar alguns dados do paciente. Então, nesse momento, eu não faria nenhuma atualização de vínculo com o médico, tá? Apenas se eu estivesse fazendo na forma do inserir ou do atualizar. Teríamos também o ator, né, fazendo a manutenção de médico, então mantém, mesma ideia de novo. Teríamos o CRUD, né, as quatro operações básicas. Teríamos o ator clínica marcando consulta, então, ou seja, ele agenda uma consulta para um paciente com um médico. Excepcionalmente, né, também estende, ele pode realizar o caso de uso, manter paciente, se for necessário inserir, porque é a primeira vez que esse paciente está chegando, ou atualizar alguma coisa desse paciente, né, durante a marcação dessa consulta. Tudo bem? O ator clínica também mantém o vínculo com o médico, né? Então, manter seria associar o paciente a um ou mais médicos, conforme a especialidade do médico. Então, isso faz com que quando o paciente venha marcar uma consulta, né? Se de colocar, por exemplo, o nome desse paciente, já vem todos os médicos que esse paciente já se consulta na clínica. Então, às vezes é muito mais fácil você já direcionar para alguma consulta. O ator clínica emite cobrança de transação, ou seja, gera uma transação referente a uma consulta conveniada, que é enviada para o convênio médico. O ator clínica também confirma a presença do paciente na consulta, né? Ou seja, na hora que o paciente já marcou a consulta e ele comparece no dia e horário, né, para fazer a consulta, quando ele chega é confirmada a presença dele. Então, excepcionalmente também, ou seja, extende, pode realizar o caso de uso, emitir um pedido de autorização, caso o paciente seja conveniado. Se for particular, não vai ter esse pedido, né? Por isso que a gente deixou como extende. O ator clínica também recebe pagamentos, né? Então, de um paciente, se for uma consulta particular, né? Ou convênio médico, né? Se for por retorno de uma transação que foi mandada para o convênio, tá? Então, as formas dele receber pagamento. Então, o paciente, como a gente tinha visto no desenho atrás, ele apenas pode fazer marcação de consulta na forma online. E o ator médico tem uma única funcionalidade no sistema, que seria a execução da consulta com o paciente, né? Salvando dados sobre a consulta e tudo mais, tá? Então, aqui a gente tem uma descrição, que é sempre importante ter, e acompanhar o diagrama de casos de uso. Essa parte aqui já foi pedida após P1, né? Então, já foi uma atividade que eu pedi para vocês, que foi colocada logo após a gente ter feito a P1. Então, era para ser feita uma descrição de caso de uso, né? Para o caso de uso marcar consulta. Então, a descrição de caso de uso, a gente já havia comentado antes da P1, porém, a gente não tinha feito nenhuma atividade referente a ela. Então, logo que a gente começou a unidade 5, né? Antes da gente começar a fazer alguma coisa da unidade de 5, eu já pedi essa atividade, que era uma descrição de caso de uso, porque ela é importante, tá? Ou seja, cada caso de uso que a gente colocou no diagrama, ele deve ter uma descrição, né? Onde a gente detalha tudo que acontece nesse caso de uso. Isso é muito importante na hora depois disso ser implementado. Então, o caso de uso que a gente vai descrever aqui seria o marcar consulta.
executado pelo ator clínica, porque a gente viu que marcar consulta poderia também ser feito pelo paciente na forma online, tá? Então, aqui seria pela visão do ator clínico como seria se marcar consulta. Então, existe uma série de itens que tem que ser preenchidos, né, referentes a essa descrição. A primeira, então, seria o nome do caso de uso, então seria o caso de uso marcar consulta. O objetivo dele seria, então, agendar uma consulta médica para um paciente que a solicitou, né? O ator que realiza este caso de uso, então, é o ator clínica. E aqui a gente descreve, então, as pré-condições e as pós-condições. Então, pré-condições é o como deve estar o sistema antes deste caso de uso ser iniciado, né? Então, são as pré-condições. Então, no caso, para se marcar a consulta, deveria existir já a agenda do médico disponível para ser consultada, né? Para ver se tem esse horário, esse dia que o paciente quer, né? Então, é uma pré-condição. Como pós-condição aqui, né? Ou seja, pós-condição seria como o sistema vai estar após o caso de uso marcar consulta ser executado. Então, deve ter uma consulta marcada para esse paciente no dia e horário agendado com um determinado médico da clínica. Ou seja, se tudo correr bem, né, se esse objetivo aqui for atingido, vai existir uma consulta, né, em algum lugar relacionada com um paciente com um determinado médico num dia e horário bonitinho, tá bom? Então, esses daqui são os primeiros itens que a gente põe. Continuando essa descrição, então nós vamos descrever agora o fluxo principal, quer dizer, o que acontece dentro deste caso de uso, né? Então, seria da forma normal, como deveria ser para atingir aquele objetivo, sendo o ator clínica interagindo com o sistema. Então, a gente relaciona todos os itens aqui, né? Então, no caso, começou o caso de uso, marcar a consulta. Então, o ator inicia o caso de uso, né? Ele que dá o início. Aí, o sistema, então, apresenta as especialidades da clínica. Então, isso aqui foi uma maneira que a gente colocou de como o sistema vai, né, se apresentar para o ator para que ele consiga marcar a consulta. Então, ele primeiro mostra quais são as especialidades da clínica. O ator seleciona essa especialidade, sei lá, é clínica médica, é pediatria, cardiologia, sei lá, dependendo do que o paciente quer. Então, o ator seleciona uma especialidade, aí o sistema apresenta, por exemplo, a relação dos médicos que são dessa especialidade, né? Para que veja qual é o médico que esse paciente quer, né? Então, aí o ator, sim, relaciona, né? Seleciona este médico, que foi o médico que o paciente quer se consultar. Aí o sistema, então, apresenta a agenda desse médico, ou seja, vai mostrar ali os dias e horários, os horários que já estão preenchidos, né, que já tem consulta marcada, os horários que estão livres, né? O ator, então, clínica, vai agendar o dia e horário de acordo com a preferência do paciente, né? Então, o paciente quer um determinado dia e horário, aquele horário está lá disponível, ele marca lá bonitinho, tá? Então, aí na sequência, o ator solicita qual o nome do paciente, qual o telefone para contato, e se ele tiver um convênio, né, não for particular, tiver convênio, qual é o convênio desse paciente. E confirma para ele que foi marcado a consulta. Bom, aí o sistema, então, gera a finalização desse agendamento, né, ou seja, registra em algum lugar, no banco de dados, que a consulta está marcada para esse paciente com um determinado médico, um dia e horário bonitinho, tá bom? Então, no fluxo principal, a gente mostra o roteiro, passo a passo, de como aquele caso de uso vai funcionar se tudo correr bem, tá bom? Aí nós temos o fluxo alternativo. Então, no fluxo alternativo, também vamos chegar ao ponto, ou seja, o objetivo final vai ser alcançado. Porém, podemos ter algumas alternativas, alguns desvios ao longo daqueles passos.
Então, um primeiro desvio, né, quer dizer, uma possível alternativa seria que no item 5 lá atrás, o médico, no item 5 era para ser escolhido um determinado médico, daquela relação de médicos. Então, naquele item lá, pode ser que o médico que foi solicitado não está disponível, ou seja, ele já não tem mais consultas, ou ele está de férias, ou alguma coisa, né? Então, o paciente escolhe outro médico. Então, ele escolheu outro médico, ou seja, a gente volta a entrar no rumo, né, no fluxo normal novamente. Uma outra coisa alternativa que pode acontecer seria no item 7, né, do fluxo principal, onde era escolhido um dia e horário. Então, pode ser, que é o que acontece bastante, né, que o dia e horário que a gente quer não está disponível, ou seja, aquele horário já está marcado uma consulta, né, para uma outra pessoa, com aquele médico, ou então aquele médico nem atende naquele dia e horário, né? Então, o paciente escolhe outro dia e horário. Tá? Então, houve um desvio para fazer isso daí, mas de todo jeito a gente volta para o fluxo principal. Quer dizer, escolhemos outro dia e horário, podemos continuar a marcação da consulta. E mais uma coisa que poderia ter seria o ator executa a inserção do paciente que ainda não estava cadastrado, né? Então, no fluxo principal era só para marcar a consulta, porque ele já existe, dá todos os dados bonitinhos dele, segue normal. Mas se, né, o ator ainda é o paciente é a primeira vez que está, vai ser consultado lá naquela clínica, o ator vai ter que parar o que está fazendo para fazer um manter paciente, ou seja, vai cadastrar, né, vai inserir esse paciente no cadastro da clínica. Então, houve um desvio para fazer isso, né? Isso aqui era até um extend que a gente tinha, e ele volta de novo para o fluxo principal. Então, o fluxo alternativo sempre mostra alguma coisa desviando, né? Porque algo aconteceu, mas sempre retorna, ou seja, sempre a gente volta no fluxo principal para atingir o objetivo, que é a marcação da consulta. Bom? E nós temos também os fluxos de exceção. Então, de exceção seriam casos, algum erro, né? Alguma coisa aconteceu que não deu para atingir o objetivo. Então, no item 3, por exemplo, lá do fluxo principal, onde o paciente estava escolhendo, né? Ele queria uma determinada especialidade, né? Então, ele falou lá que ele queria, por exemplo, endocrinologia. Né? Aí a clínica não tem essa especialidade, ou ela não tem ou não está atendendo no momento a especialidade solicitada pelo paciente. Então, o paciente deixa de fazer a consulta, marcar a consulta. Então, houve uma exceção, então o caso de uso não vai ser terminado, tá bom? Ele sai fora por uma exceção. Uma outra exceção que poderia ter seria no item 5, onde ele escolhe o médico, né? Ou seja, ele passou pelo caso da especialidade, escolheu a especialidade, ela existia. Mas na hora de escolher o médico, né, esse médico não está disponível. Ou porque ele está de férias, ou porque alguma outra coisa aconteceu, e o paciente, então, não quer nenhum médico mais, né? Porque nós vimos que no fluxo de alternativo, ele escolheu um outro médico e continuou o fluxo normal. Neste caso aqui, pode ser que o paciente fale, não, eu só quero com esse médico, se ele não está disponível, eu não quero nenhuma consulta. Então, este caso de uso também é interrompido aqui. Um outro problema que poderia acontecer seria no item 7, né? O ator, né, conseguiu a especialidade, conseguiu o médico, mas na hora de determinar o dia e horário que ele queria, não tinha nada disponível. E ele não quis nenhuma outra disponibilidade, né? Não quis marcar nada em outro dia e horário. Então, houve também uma interrupção deste caso de uso. E também, né, no item 8, né, ele achou uma especialidade, achou o médico, achou de horário, mas na hora que estava solicitando os dados dele, qual o plano dele, o convênio viu que o plano dele não era atendido pela clínica, tá bom? Então, como não é atendido, não ia poder ser feito. Então, também haveria uma interrupção deste caso de uso, ou seja, não existiria uma marcação de consulta. Então, qualquer um desses 4 aqui interrompe, né? Por isso que a gente chama de exceção.
Então, isso aqui é uma descrição de um caso de uso. Para cada um daqueles que a gente tinha, a gente deveria ter feito, então, uma descrição, né? Da gente poderia estar apresentando o que estava acontecendo. Isso é muito importante até para a gente determinar erros que possam estar marcados lá atrás, ou dúvidas que a gente até tenha, né? Que a gente pode estar questionando com o usuário, né? Com o dono do sistema, no caso aqui a clínica, como deveria funcionar. Fizemos também um diagrama de atividades, foi cobrado para vocês isso daí, né? Seria para criar um diagrama de atividades onde seria descrito o processo de negócio chamado cobrança de uma consulta feita ao convênio, que parte de uma consulta de convênio efetuada e vai até o recebimento pelo convênio do valor desta para a clínica. Bom, então a gente, quando fez todo aquele levantamento lá, a gente descreveu quais eram o negócio, né, como era o negócio dessa clínica, a gente viu que existia um dos processos lá que seria a cobrança de uma determinada consulta. Ou seja, o paciente veio, realizou a consulta, a partir daí é gerado alguma coisa, né, uma solicitação lá para o convênio. Então, foi feito então um diagrama de atividades, no caso aqui foi usado até raias, tá? Que são essas divisões aqui, porque nós tínhamos três itens aparecendo aqui, né? O paciente e o clínica são atores, porém o convênio não é ator, mas a gente colocou ele aqui para mostrar que algo vai para ele e volta, tá bom? Então, este diagrama de atividades descreve passo a passo como é feito esse processo. Ele é muito importante também para a gente compreender um processo de negócio. Então, partia do paciente, ou seja, a partir do momento que ele realiza a consulta, né, é passado, quer dizer, a parte da clínica, pus até uma barrinha aqui para dizer que algo em paralelo é feito, é gerado, então, uma cobrança e emitido uma nota fiscal, tá bom? Então, as duas coisas são feitas em paralelo, elas batem aqui de novo com essa barrinha, ou seja, a partir dela é enviado para o convênio a cobrança e essa nota fiscal. Tá bom? Então, o convênio vai receber isso, aqui a gente não pode descrever exatamente como o convênio trabalha, mas a gente sabe que se a gente mandou, ela vai receber alguma coisa, né? Alguma coisa é feita lá dentro também, mas em algum ponto, esse convênio vai ter efetuado o pagamento, né, dessa consulta e enviado de volta para a clínica, que vai fazer o registro desse pagamento. Tá? Em algum lugar lá vai ser marcado que então que essa consulta já está paga, tá? E aí pode ser encerrado, então o símbolo aqui de encerrar é esse diagrama de atividades. Então aqui nós usamos essas raias, né? Mais uma vez comentando, porque nós tivemos 3 itens aqui participando, né, desse processo de negócio, tá bom? Outra coisa que a gente tinha pedido para vocês também fazerem foi um diagrama da máquina de estados. Então, o primeiro era até um pouco mais simples, né? Que a gente fez o assunto máquinas de estados, a gente viu isso em 2 semanas. Então, na primeira semana, a gente viu os primeiros itens, né? Que a gente usa num diagrama de máquina de estados. Então, eu pedi para vocês fazerem um diagrama de máquinas de estados para o objeto consulta. Então, nesse diagrama, a gente vai mostrar os diferentes estados que esse objeto vai estar durante a execução dele, né, durante o ciclo de vida dele dentro do sistema. Então, nesse desenho aqui, a gente podia visualizar isso, né? Então, por exemplo, aqui é o ponto de início, ou seja, a partir do agendamento de uma consulta, o objeto consulta passa a existir, e ele passa a existir com o estado de marcada, é uma consulta marcada. Então, se eu for olhar como está a situação deste objeto consulta, eu veria que ele estaria na situação marcada. Dentro da opção de marcada, a gente pode acontecer o evento alteração de horário, ou seja, uma consulta pode estar marcada com dia e horário, mas o paciente ligou e mudou esse dia, ou a própria clínica ligou para o paciente dizendo, ó, há necessidade de a gente mudar de dia e horário, então vamos mudar, né? Mas de todo jeito, fazendo essa alteração, a consulta, né, o objeto consulta continua ainda com o estado de marcada. Daqui, ó, saem 2 possibilidades. Por exemplo, o cancelamento dessa consulta. Vamos supor que ela está marcada, mas por algum motivo foi cancelado.
ou a clínica cancelou, ou o próprio paciente cancelou. Então, se for ocorrer o evento cancelamento da consulta, este objeto consulta passa para cancelado, é um novo estado, né, que ele vai ter. E pode ser já terminado aqui de vez, não tem mais nada para fazer. Agora, se dá marcada, realmente a pessoa foi, compareceu no dia, foi atendido, né? Existiu o atendimento desse paciente por um médico, esse objeto consulta passa a mudar de estado, ele passa para efetuado. Então, a consulta foi efetuada. Então, por esse estado, eu sei em que situação está o objeto no momento. A partir do momento que ele é efetuado, a gente colocou um símbolo aqui de possibilidades, né? Então, por exemplo, a consulta efetuada, se ela foi de convênio, né? Se ela é por convênio, ela entra num estado de enfaturamento, ou seja, ela vai ficar em faturamento esperando que o convênio pague por essa consulta. Tá bom? A partir do momento que for pago, né, o pagamento efetuado pelo convênio, ele passa para o estado de encerrado. Então, para poder terminar. Agora, aqui, voltando aqui atrás, se eu estava nessa parte ainda defeituada, mas a minha consulta não era convênio, ela era particular, eu caio aqui e ainda tenho duas possibilidades de novo. Então, a gente colocou aqui o sinalzinho, né, da condição. Por exemplo, então, ela era particular e a pessoa pagou em dinheiro. Então, se paga em dinheiro, é algo que é feito ali na hora, né? Então, ela cai direto já no estado de encerrada, tá? Então, ela estava efetuada, pagou em dinheiro, foi encerrada e terminou. Agora, se não foi pago em dinheiro, foi pago, então, por débito ou crédito. Então, nesse débito ou crédito, a consulta fica temporariamente num estado de em confirmação de pagamento, ou seja, fica esperando, né, que o banco, né, dê uma confirmação desse crédito, desse débito. Passando por isso, né, ou seja, o pagamento foi confirmado, aí sim ele vem para o estado de encerrada, consulta encerrada, podendo terminar aqui. Bom, então o diagrama de máquina de estados também é muito importante porque mostra as diferentes situações, né, os estados que um objeto está durante a sua vida dentro do sistema, desde que ele começou até que ele terminou. Bom, e eu tinha pedido também um outro diagrama de máquina de estados que era para o objeto pedido de autorização, que tinha que seguir no seguinte roteiro. Então, aí eu dei um roteirinho um pouquinho maior, né? Eu diria que quando o paciente chega, né? Então, ele já tem uma consulta marcada, mas ele chega para fazer a consulta e é por convênio, né? É gerado, então, um pedido de autorização que é mandado para esse convênio para perguntar se o convênio aprova ou não aquele pedido, tá? Então, mesmo marcada a consulta, é só no momento da consulta que é verificado se a pessoa vai poder fazer ou não, né? Porque, sei lá, nesse meio tempo ela pode ter deixado de pagar, ter cancelado, algum problema que ela tá com o convênio não vai querer que ela faça essa consulta. Então, nesse momento é que é gerado esse pedido e é testado lá, né? Verificado com o convênio. Caso o pedido não seja aprovado, o pedido, então, é considerado recusado, tá? Se aprovado, então, né, quer dizer, o pedido foi aprovado, então a consulta é realizada e esse pedido ficará pendente para pagamento, tá bom? Ainda se aprovado, mas a consulta não seja realizada por algum motivo, o pedido é cancelado, tá bom? Então, ele é recusado se o convênio já recusar de cara, mas se ele aceitar e por algum motivo, sei lá, na hora o médico teve que sair, o paciente teve que ir embora, não realizou a consulta, o pedido, né, que já estava autorizado, passa para cancelado. Posteriormente, após o pagamento pelo convênio, o pedido será registrado então como concluído. Se o convênio atrasar o pagamento desse pedido, ele pode ficar numa condição de pagamento em atraso. Então, só da gente olhar essa historinha aqui, a gente vê que esse objeto, ele tem diferentes fases durante o ciclo de vida dele, né? Ele passa por diferentes situações. Então, essas situações a gente descreve nesse diagrama,
tá? Então, eu coloquei aqui. Então, esse daqui já foi o segundo diagrama que a gente pediu, né? Que ele era um pouquinho mais elaborado, ele tinha umas entradas acontecendo. Então, ele começa neste ponto aqui, onde seria, né, o evento do paciente comparecendo para a consulta. Então, a partir deste ponto, né, é criado, então, um pedido de autorização, e esse pedido de autorização fica no estado em autorização, tá? Ou seja, ele está pendente em autorização, né? Enquanto o convênio está verificando alguma coisa. Então, neste ponto aqui, nós colocamos uma entrada, ou seja, a partir do momento que ele fica em autorização, é enviado o pedido de autorização lá para o convênio, bom? Então, aqui a gente também vê que ele pode ter duas possibilidades, ou seja, que nem nós comentamos lá, o convênio recusou, né? Então, o pedido foi recusado, ou seja, ele foi desaprovado pelo convênio. Então, ele muda de estado. Ele estava em autorização, ele passa para recusado, tá bom? Então, aqui eu coloquei até uma entrada aqui, ou seja, se ele for recusado, a gente pode, por exemplo, enviar um e-mail para o paciente com alguma informação que o convênio mandou, né? Dizendo por que foi recusado. A gente pode até informando para o paciente, por exemplo, via e-mail, tá? E sim, termina aqui esse pedido aqui, tá bom? Terminaria aqui. Agora, se a gente tiver aqui em autorização e realmente o convênio aprovou, né? Ele até enviou um número de autorização, a gente pode colocar aqui, né? Quando acontecer esse evento, por exemplo, o que pode estar acontecendo, né? Enviou o seu número de autorização para a clínica, tá bonitinho, ou seja, o pedido foi aprovado. Então, aqui a gente tem duas possibilidades, tá? Então, pode ser que nem a gente comentou lá atrás, que a consulta não vai ser feita, foi aprovado, mas a consulta por algum motivo não foi realizada. Então, este pedido de autorização, ele passa para o estado cancelado. Se ele passar para o cancelado, de todo jeito, a gente também pode ter uma entrada aqui nessa situação, quer dizer, se ele passar para isso, a gente também pode mandar um e-mail para o paciente, né, para ele ficar sabendo que realmente a consulta dele foi cancelada, embora tenha sido aprovada, né, para registrar isso daí. Agora, se ele foi realmente aprovado e a consulta foi realizada, ele passa para um outro estado, ou seja, esse pedido de autorização passa para o estado pendente, tá? Nesse estado pendente, então, significa que foi enviado uma cobrança para o convênio, né? Então, foi gerada a cobrança, ela é enviada para dizer, ó, para esse autorização deste número, tal, né? Temos essa cobrança num determinado valor. Então, ele fica parado aqui nessa pendência e duas coisas podem acontecer. Por exemplo, uma seria realmente o convênio bonitinho, foi lá, pagou dentro do prazo, né? Que tem um prazo estipulado, foi feito o pagamento. Então, este pedido de autorização, ele passa para o estado concluído, tá bom? Então, ele está terminado, né? E pode até dar uma informação para a contabilidade de alguma coisa. E ele é encerrado. Agora, se ele também estava pendente, mas o convênio atrasou, que nem foi comentado lá atrás também, ele muda, né? Ou seja, passou aquele prazo para ser feito o pagamento, não ocorreu, ele muda para em atraso. Ou seja, todos os pedidos de autorização que estão em atraso são sei lá, pode ser informado para a contabilidade, para que ela volte a conversar com o convênio, para saber qual é o problema, alguma coisa assim. Então, a gente poderia estar informando a contabilidade de alguma coisa, tá? E ele fica parado aqui em atraso, esperando que algo aconteça, né? A partir do momento que realmente o pagamento foi efetuado, aí sim ele vai para o estado de concluído e ele pode ser encerrado, tá? Então, nós colocamos até 2 pontos de encerramento aqui. Então, isso aqui mostrou o nosso diagrama de máquina de status, tá? E eu coloquei, então, esses diagramas aqui, mais para a gente fazer uma revisão, né? Para ajudar vocês para a prova, né? Para a consulta também, tá? Descrevendo o caso de clínica, que foi o caso que nós estudamos esse semestre, para trabalharmos as coisas que nós fomos aprendendo. Bom, vamos ficando, então, por aqui. Muito obrigada pela atenção.